Bem, pessoal, a gente vai começar nessa modalidade nova aí que nós estamos trabalhando de aulas remotas. Pelas próprias características da nossa disciplina de eletromag, a gente pode ter uma certa dificuldade, né? E então aqui vamos começar fazendo aí uma revisão e até mesmo revisitar os conceitos que nós vimos nos capítulos iniciais. E a primeira capítulo que nós vamos trabalhar é a chamada lei de Coulomb e intensidade de campo elétrico, algo que nós já vimos, né? Mas vale a pena a gente revisitar até mesmo para facilitar a correção dos exercícios, que seria o capítulo 2 do livro do Hyde. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a questão da lei de Coulomb, né? Que é uma lei que marca a ação entre duas cargas, né, a força existente entre duas cargas separadas por uma distância r no espaço, tá? A lei de Coulomb é mais uma daquelas leis que nós chamamos de inverso do quadrado, ok? Que nós vemos aqui embaixo no denominador a distância elevada ao quadrado. Outras leis que também do inverso do quadrado seria a lei da gravitação, por exemplo, que também é uma lei do inverso do quadrado, ou seja, a força ela é inversamente proporcional com o quadrado da distância. Então, à medida que eu me afasto de quem está gerando a força, essa força decai, tá? No caso da lei de Coulomb, dado duas cargas pontuais, a força entre elas, que pode ser repulsiva ou atrativa, é igual a K, onde K é essa constante, 1 sobre 4πε0, sendo ε0 a permissividade no espaço livre, né, dado por essa constante aqui, farad metro, carga 1 vezes carga 2 dividido por r ao quadrado, tá? Essa expressão inicialmente, quando se aborda ela através de uma expressão não vetorial, tá? Mas no fundo ela é uma expressão vetorial, ela envolve vetores, né? Na realidade a minha força é um vetor, tá? E o meu r também é um vetor. Então a lei de Coulomb em geral, ela trabalha, ela tem a carga, a realidade do elétron, por exemplo, é uma carga muito pequena comparado a as forças envolvidas, né? Então, por exemplo, uma carga negativa em Coulomb é equivalente a 6,10 a 18 elétrons. Então, a gente trabalha às vezes com elétron volts, outras medidas para trabalhar com elétron. E elétron, por exemplo, tem uma massa muito pequena, tá? E dimensões também muito pequenas. É válido também para esse mundo microscópico? É válido, né? Mas a gente trabalha com outras abordagens. O que é legal nesse gráfico aqui, por exemplo, a gente deixa bem claro para vocês como é que essa força decai com a distância. Como eu havia falado anteriormente, a lei de Coulomb é vetorial. Então, dado uma carga unitária QI, uma carga Q2, tá? Eles estão afastados para uma distância R2, né? Repare que R de 1 e 2 é um vetor, né? Na realidade, ele é a diferença do vetor R2 do vetor R1, né? R2 é o vetor que marca a posição da carga Q2, a carga pontual Q2 em relação à origem, e Q1 marca a posição da carga Q1 em relação à origem R1, ok? Então a diferença entre esses caras, lembrando aquela regra do posição final menos posição inicial. E aí eu tenho um vetor que separa essas duas cargas pontuais. E aí eu tenho a forma vetorial da lei de Coulomb, onde eu tenho que a minha força é Q1, Q2 sobre 4πε0, R de 1 e 2 ao quadrado, na direção unitária de R1 e 2. Isso aqui é um vetor unitário, que é descrito como embaixo. Eu tenho o vetor R de 1 e 2 dividido pelo módulo dele. Ok? Se eu quero escrever essa mesma forma utilizando não o vetor unitário, mas o próprio vetor R de 1 e 2, então o denominador passa a ser o cubo, né? Porque eu vou ter 1 sobre R ao quadrado, o vetor R dividido por R. Então aqui eu passo a ter o vetor R sobre R ao cubo. Ok?
Isso aí eu não vou escrever utilizando o vetor unitário na direção r, sim o próprio vetor r, tá? Mas continua sendo a lei de inverso do quadrado da distância. Só uma questão matemática de não se utilizar um vetor unitário ou se utilizar o vetor unitário para isso. Bom, um exemplo aí para a gente, né? Vamos ilustrar o uso da forma vetorial da lei de Coulomb posicionando uma carga de 3 vezes 10 a menos 4 Coulomb na posição 1, 2, 3. Não, x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. E uma carga Q2 menos 10 a menos 4 coulombs na posição 2, 0 e 5. Tá? Estão no vácuo. Qual é a força que Q2 exerce em Q1? Tá? Basicamente, a gente vai usar as equações que a gente obteve passado, primeiro para calcular o vetor R de 1 e 2. Então, eu tenho aqui Q1, Q2, e aqui eu vou ter o vetor R de 1 e 2. Tá? Então, posição final menos posição inicial. O vetor R2 vai ser quem? Vai ser 2x na direção x, mais 0 na direção y, mais 5 na direção z. E quem é o vetor R1? 1 na direção x, 2 na direção y e 3 na direção z. Então, para o cálculo desse vetor, a gente vai fazer o final menos o inicial. Ok? E aí a gente obtém o vetor R de 1, 2. Quem vai ser o vetor unitário? Vai ser esse vetor aqui, dividido pelo seu módulo, que vai ser a raiz quadrada de 1 mais 4 mais 4. 9, que vai dar 3. Logo, o meu vetor unitário está ali destacado. Então, basta agora só jogar na fórmula, eu tenho a expressão da força entre a carga Q1 e a carga Q2. Bom, evidentemente, sendo uma força, ela vai respeitar a terceira lei de Newton. Então, se a carga 1 exerce força na carga 2, a carga 2 exerce força na carga 1, mais de sinal contrário, né? Então, por isso que existe essa relação F vai ser igual a F menos F de F2. Então, se a carga 1 atrai a carga 2, a carga 2 atrai a carga 1. Esse sinal negativo meramente indica o sentido contrário, que vem lá da famosa terceira lei de Newton. Bom, define-se um conceito de campo elétrico, né, ou chamado campo de força, né, que são regiões especiais no espaço, onde, ao colocar uma carga de teste, essa carga ela sente a ação de uma força. Né? Esse campo, obrigatoriamente, ele é um campo que é gerado por uma carga. Essa carga, essa é a minha carga de teste, que ela vai ser introduzida dentro desse campo, e o campo é gerado por essa carga aqui, que é a carga Q1. Tá? Então, eu defino como sendo o campo de intensidade de campo elétrico, sendo a força gerada da interação da carga Q1 com a carga QT, dividido por QT. Logo, reparem que o campo depende apenas da carga que gera esse campo, que é dado por essa expressão aqui. Bom, a unidade básica de campo elétrico é sempre voltmetro, ok? E aí, generalizando aquela equação que nós acabamos de ver, o campo elétrico é dado por Q sobre 4πε0, R ao quadrado, na direção R, que é a direção radial à carga que gera o campo, como está descrito aqui nesse exemplo aqui. Ó. Ou seja, repare que isso aqui é uma carga, e as linhas de campo são linhas radiais a esse campo aí. Bom, a intensidade de campo pode ser descrita vetorialmente, né, através das noções de vetores, substituindo o vetor R por R final menos R inicial, tá? E calculando também o seu valor unitário. Então, se eu tivesse essa expressão, uma expressão mais genérica, utilizando coordenadas cartesianas, seria algo desse tipo aí, como está descrito abaixo, ok? Bom, uma coisa muito importante é o seguinte,
é o princípio da sobreposição. O que que é isso? Essas forças de Coulomb são lineares, tá? Em relação ao campo elétrico. Então eu posso aplicar o princípio da sobreposição, fazer uma soma vetorial dos campos gerados por cada uma das cargas individualmente. Então, se eu tiver um conjunto de 2, 3, 4 cargas e eu quiser calcular o campo de gerado por essas cargas, basta que eu faça simplesmente a soma vetorial desses campos, né? E aí eu obtenho um campo resultante. Isso vai ser muito importante, principalmente quando a gente começar a analisar distribuições contínuas de cargas, seja no volume, seja em linha ou seja no plano, tá? Então, ó, dado duas cargas no espaço, qual que seria o campo gerado, campo resultante em um determinado ponto P no espaço, gerado por essas duas cargas? Seria a soma algébrica do campo gerado pela carga Q1 e o campo gerado pela carga Q2. Dessa forma, se eu tiver um conjunto de n cargas, eu posso utilizar assim a soma de cada um desses campos de forma individual. No limite em que esse somatório tende ao infinito, eu passo a ter uma integral sendo aplicada na obtenção do campo resultante. Por exemplo, né? Vamos lá. Imagine que eu tenho um campo, eu quero calcular o campo elétrico resultante no ponto P1, né? 1, causado por 4 cargas idênticas de 3 nanocoulombs, né? Uma posicionada em 1, 1, 0, uma posicionada em menos 1, 1, 0, a outra posicionada em menos 1, 1, 0 e a quarta carga em menos 1, 1 e 0. Né? Então, como é que a gente vai achar? Primeiro eu tenho que descobrir os vetores radiais, ou seja, os vetores de referência entre o meu ponto P de referência e o ponto P1, o ponto P2 e o ponto P3, tá? E aí isso é feito de forma simétrica. E aí a gente calcula a soma de cada um desses campos. E ao final eu tenho o campo resultante nessa posição específica do espaço. Agora vamos imaginar que eu tenha uma distribuição contínua de cargas. Se eu tiver uma distribuição discreta de uma quantidade delta de cargas e um volume ΔV, então a quantidade total aqui seria ρV vezes ΔV. Quem é esse ρ? ρ é a densidade volumétrica de cargas, que pode ser expressa através dessa expressão, que é um dq sobre ΔV, onde ΔV tende a zero. Então, a carga total nada mais passa a ser uma integral tripla em um volume. Tá? Lembrando que isso aqui é volume. Logo, se isso é volume, eu passo a ter uma integral sobre um volume, ou seja, uma integral tripla. Por exemplo, eu tenho essa distribuição volumétrica de cargas em microcoulomb por metro cúbico em torno do eixo Z, e aí eu vou usar um sistema de coordenadas cilíndricos para poder trabalhar para resolver essa integral. Então eu vou fazer uma integral. Quem vai ser o meu dv? Vai ser um ρ, dρ, dφ, dz. Ok? Esse é o meu dv em coordenadas cilíndricas. Então eu estou indo de 0,02 a 0,04 em z, de 0 a 2π, que é exatamente o φ no plano, e de 0 a 0,01 em ρ. E aqui é a minha expressão do ρv. Tá? Resolvendo essa integral, e vocês podem fazer de forma muito facilmente, se obtém que a carga total dentro desse cilindro é dada por 0,0785 picocoulombs. Assim como eu faço o princípio da sobreposição aplicado em campos discretos, em quantidade de cargas discretas, eu posso aplicar o mesmo princípio em distribuições contínuas volumétricas de cargas. Nesse caso, eu saio da somatória e passo a ter uma integral, e essa integral ocorre dentro de um volume, e é uma integral tripla também.
Então imaginemos que eu tenho uma linha de cargas localizadas aí sobre o eixo Z, tá? E eu quero saber qual que é o campo aqui exercido em uma posição y dada qualquer, ok? O meu dq de cargas vai ser dado pela densidade linear de cargas ρl vezes um dz', que é um infinitésimo de comprimento dessa distribuição de cargas aqui, como está escrito aqui. Logo, eu calculo o campo infinitesimal, que é esse campo aqui, ó, na posição do ponto P. Ele vai ter uma componente em em ρ, quer dizer, e vai ter uma componente em z, ok? A componente em φ, as componentes em φ, elas vão por simetria se anular, né? Porque está no plano girando ali em 0,2π. Bom, o desafio aqui é qual que vai ser a expressão de R e do R'. Então, R vai ser ρ na direção ρ, Z' na direção Z. Logo, R menos R' vai ser dado por ρ vezes ρ menos Z', Z. Logo, eu tenho a expressão finalmente do meu dE, ok? Bom, assim como vai acontecer em φ, as componentes em Z também vão se anular. Se a gente olhar aqui o nosso gráfico, nosso esquema, quer dizer, eu vou ter, para um ponto, eu vou ter uma componente em Z no sentido para baixo, mas eu também vou ter a componente em Z no sentido para cima. Logo, essa componente elas vão se anular mutuamente ao final dessa integral, quando eu realizar o somatório indo de menos infinito em z a mais infinito, porque uma linha de cargas infinita está sobre o eixo z. Ok? Então, eu vou fazer a minha derivada, a integral, quer dizer, apenas em ρ, indo de menos infinito a mais infinito. Resolvendo aí, vocês vão encontrar a expressão para o campo no plano. Tá? Reparem que ela depende apenas da componente radial da linha, da expressão do campo devido a uma linha de cargas. Né? Reparem que eu tenho apenas a componente radial, que eu me afasto. Isso é muito prático, principalmente em aplicação de antenas, em transmissão e linhas de transmissão. Bom, uma outra configuração de cargas também muito importante para a gente é a chamada lâmina infinita, ou plano infinito, né? Onde eu tenho uma densidade superficial de cômbos por metro quadrado. Isso é bem interessante, principalmente quando eu quiser trabalhar com condutores, linhas de transmissão, um tipo de fita ou placas paralelas de um capacitor. Então eu vou imaginar que eu tenho aqui um plano infinito de cargas, localizado aqui em ZY, e vou, na realidade, dividir esse campo infinito de cargas em infinitas linhas infinitas. Para isso eu vou usar a expressão do campo da linha, como a gente acabou de calcular agora. Tá? A diferença é que eu vou fazer uma projeção desse r sobre x ao quadrado mais y ao quadrado sobre o eixo aqui. Ó. O cosseno de θ vai ser igual à distância x sobre hipotenusa, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que me dá exatamente isso aqui. Fazendo a integral, resolvendo a integral de cada uma dessas linhas, a gente obtém a expressão do campo de um plano de cargas. Né? Então, em módulo, o campo é ρs, que é a densidade especial de carga, sobre 2ε0. Ok? Então, se eu estiver no sentido positivo de x, esse sinal é positivo. Se eu estiver no lado negativo, o sinal é negativo. Então, a ideia é que o campo ele sempre vai se afastar do plano, assim. Ok? Então, assim a gente encerra essa pequena revisão aí do nosso módulo